o dia que eu atendi uma cliente que não era nem noiva e ela queria levar um kit de maquiagem para casa. Gente, isso aqui aconteceu, acho que ano passado, quase final de ano. Final de ano a gente atende muita, muita gente, tá? E aí eu atendi essa cliente entrou em contato, tudo, e ela assim veio fazendo mil e uma exigências, perguntou se enquanto eu estivesse atendendo ela, perguntou o tamanho do meu estúdio, perguntou quem tanto trabalhava aqui. Eu já comecei a achar estranho, tá, gente? Porque teve uma vez que eu tive uma suspeita que tinha uma pessoa querendo fazer mal pra mim. Se vocês quiserem, eu posso contar isso em um vídeo. Eu tenho quase certeza que essa pessoa queria fazer alguma coisa comigo. É, e aí, essa cliente, que foi a que queria o kit de maquiagem, ela simplesmente estava fazendo mil e uma perguntas. Eu até cogitei falar, mulher, tu tá querendo me dar uma reforma, alguma coisa assim? Aí perguntou quantas pessoas ia estar aqui, e tudo. Nem famosa não era, sabe? Para querer total exclusividade. Aí ela perguntou quanto ficava. Aí ela perguntou também se quando eu estivesse atendendo ela ia ter outras clientes aqui. Eu disse: "Ah, é um estúdio, vai ter. Só se você fechar a exclusividade do estúdio, aí não vai ter outra pessoa. Caso contrário, vai ter". Aí ela foi e perguntou quanto que ficava essa exclusividade do estúdio. Aí eu falei. Quando eu falei, ela pulou longe. Tudo isso? É. Gente, tudo isso quanto, Maria? R$ 700, tá? Nessa época. Exclusividade, assim, do horário dela um pouco mais pra frente. Aí tá, depois de 1 milhão de perguntas, que já tava me estressando, ela foi e efetuou o pagamento do sinal, né? Porque eu falei logo, eu disse, olha, tem outra pessoa querendo horário, você vai querer fechar ou eu posso passar o horário para outra? E assim, eu já ia mesmo passar, só que ela respondeu muito rápido, né? Aí ela falou, não, vou ficar com horário, já efetuou o pagamento, beleza. Aí tá, essa cliente, ela veio fazer cílios e maquiagem. Na hora que eu tava fazendo os cílios dela, gente, ela tava me interrogando, perguntando há quanto tempo que eu trabalhava com cílios, perguntava como que era que eu fazia a acoplagem dos cílios. Aí eu ia falar as coisas, porque assim, eu não me nego a passar informação nenhuma para cliente. Só que tem algumas informações que se você não é uma profissional, você não vai entender. E aí eu falava, ela não entendia, tipo assim, explicando em termos técnicos praticamente uma aula de graça. Aí eu falei, olha, para você entender esse tipo de coisa, o ideal seria você vir fazer o curso, porque aí você iria entender, porque tem coisas que a gente só vai conseguir aprender mesmo na prática, olhando o INCI dos produtos, olhando o pH dos produtos que a gente utiliza, olhando a espessura, o tipo de fio dos cílios da cliente, fazendo o isolamento na prática. Aí ela, ai não, muito empenho. Eu disse, pois é, amiga. Na verdade, eu dizer, é por isso que eu sou a profissional, você que é a cliente. Então, fica quieta, pelo amor de Deus, para eu conseguir terminar esse cílio. E foi assim, um dia que eu estava lotada, né? Aí tá, terminei os cílios dela, fui fazer a maquiagem, a mesma coisa. Gente, eu passava a base, a mulher levantava e olhava pro espelho. Porque assim, eu coloco a cadeira de maquiagem ao contrário, virada de costas pro espelho. Porque se deixar de frente, a pessoa fica toda hora querendo ver e isso acaba atrapalhando. Até que chegou um momento, quando ela foi levantar pela terceira vez, eu falei: olha, se você ficar levantando, vai demorar muito, vai ultrapassar o teu horário. Se ultrapassar o teu horário, eu vou ter que cobrar um adicional. Quando eu falei isso, aí ela se aquietou. Mas aí o que que ela fez? Começou a ficar com o celular na cara. Quando é uma pessoa famosa, eu ainda entendo, porque é resolvendo mil e uma coisas ali, ou uma pessoa que trabalha com isso e tal. Só que, gente, quando já tá extrapolando do horário e a pessoa fica o tempo todo no celular, atrapalha muito o atendimento, muito mesmo. E eu falo, olha, se você fica o tempo todo no celular, é, quando fica no celular ainda vai. Agora, quando coloca o celular que atrapalha eu me movimentar, aí não tem como, né? Aí eu fui e falei novamente. Ela fez uma cara bem feia, mas respeitou. Aí, gente, quando finalmente eu consegui terminar a maquiagem dela, que minha outra cliente já estava aqui esperando, aí beleza, né? Termino a gata, já tô atendendo a outra cliente, ela começa, foi esse batom aqui que tu passou? E, gente, assim, eu entreguei para ela um potinho com a amostra do batom, né? Para ela retocar depois e tudo. Aí ela começou, foi esse batom aqui que tu passou? Pegou o batom, aí eu, uhum. Aí ela,
E a base? Que base que é essa? Aí eu mostrei. Aí ele falou assim: mulher, não teria como tu me emprestar para caso eu precise retocar e depois te devolver? Primeiro, que quem que retoca a base? Segundo, que quem que vai entregar na mão da pessoa o batom assim? Pega, leva o batom. Ah, e se vocês quiserem saber, esse batom aqui é o hibisco da Nina Secrets. Tem ele aqui na minha vitrine, vocês já sabem, né? Mas sempre que eu apareço com ele aqui, vocês perguntam muito. Perguntando qual que era o pó, queria levar o pó, queria levar a paletinha multifuncional de contorno de blush, queria levar o batom, queria levar a máscara de cílios, sendo que eu taquei um cílios postiço nela. E a outra cliente, assim, a amiga, e ela vai trabalhar com o quê? Antes de eu falar, a cliente falou. Aí ela, não, mas é emprestada, amanhã eu trago, porque muito provavelmente eu vou precisar e não sei o quê. E assim, realmente, nessa época de final do ano, tava um tempo meio chuvoso por aqui. Só que uma coisa tem nada a ver com a outra. E outra, teve cliente minha que foi pra show, pegou chuva e voltou com a maquiagem intacta pra casa, tá? Mas na cabeça dela fazia total sentido eu pegar as minhas maquiagens que eu usei nela e fazer uma necessaire e emprestar para ela. Uma pessoa que era a primeira vez que eu tinha visto na minha vida, que eu não conhecia, nunca tinha visto, era a primeira vez, e para ela fazia total sentido eu emprestar o meu material de trabalho para ela, para depois ela me devolver. Se é que ia devolver, né, gente? Porque eu nem conhecia. Mas, enfim, me conta aqui, vocês já viram dessa? Porque quando pede uma amostra, eu ainda até entendo, né? Uma coisinha, ah, tem como tu colocar em um potinho um pouquinho do pó, porque minha pele é muito oleosa para eu retocar depois? Já aconteceu, já entreguei um pouquinho de pó para cliente usar depois. E para noiva sempre. Do batom também. Agora, gente, os produtos. Ai, qual foi os produtos que tu usou em mim para eu levar emprestado, depois eu te devolvo? Ah, e ainda bem que tinha testemunha, né? Para depois vocês me dizerem assim, meu Deus, como que a gente sem noção assim? E detalhe que eu vi aqui esses dias uma pessoa falando que tinha uma cliente que queria a iluminação, eu acho que foi a Lau que falou, que uma pessoa queria a iluminação, a ring light emprestada para devolver depois, o material de trabalho dela. Ai, gente, perdão, o equipamento, né? Então, para vocês terem uma ideia, essas coisas acontecem em estúdio com uma certa frequência absurdamente incrível, mas acontece. Mas me conta aqui, já aconteceu algo parecido com vocês? Conta aqui pra gente debater nos comentários.